Bom dia ou boa noite, povo de Deus. Gente, eu não aguento mais olhar para as minhas unhas. Ignore. Boa noite ou bom dia, shalom, né? Shalom, shalom, a paz seja convosco. Então, minha gente, sábado, Deus habita em seu santuário, reúne os fiéis em sua casa. Ele mesmo dá vigor e força a seu povo. Por sua benevolência, Deus promove a vida do povo, instituindo um ano jubilar, ao passo que, por orgulho e prepotência, um homem elimina a vida do profeta do Senhor. O ano jubilar que celebramos nos torne peregrinos de esperança e promotores de vida. Pega lá a sua Bíblia, minha gente, lá no Levítico, vamos continuar, lá no 25, como falamos ontem, né? Vamos partir direto para o 25. Hoje, do 25, nós vamos para os versículos do 1, 8 e 17. Então, minha gente, lá, já pegou a sua Bíblia? Bora lá pegar a sua Bíblia, minha gente, que eu vou marcar aqui pra gente poder falar bem certinho pra vocês. Preparando já, minha gente, para domingo, porque sábado a gente vai já se preparando, né? Nossa mente, os nossos corpos, e para o dia do Senhor, que é domingo. Então, ó, vamos para a leitura. Já pegou, já deu tempo, né? Antes, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso bom Jesus, sagrado coração de Deus, tende misericórdia de nós, Senhor Jesus Cristo. Que possamos sempre contar com seu amor, sempre possamos contar com a sua bondade, com a sua misericórdia, Senhor. Pelos nossos pecados, perdoa-nos, Senhor, pelas nossas faltas, pelos nossos desagravos ao Senhor. Santa Virgem de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Arcanjo Miguel, Santo Arcanjo Miguel, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Vamos então, minha gente, fazer aquela oração mais específica. Hoje eu vou fazer uma oração para os anjos, para todos os anjos poderosos, né, que temos. Então, peço a todos os anjos do Senhor, todos aqueles que estão a serviço de nosso Senhor Deus, que estão para o mundo como protetores, como guardadores, né, do povo de Deus, né, aquele que é a família de Deus, aqueles que obedecem ao Senhor, né. Então, santos anjos que servis diante do trono de Deus, vinde em nosso auxílio, defendei-nos de nós próprios, de nossa covardia, da nossa tibieza, do nosso egoísmo, da ambição, da inveja, da falta de confiança, da nossa avidez na busca da abundância, do bem-estar e da estima pública. Amém? Assim seja. Shalom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, lá em Levítico, você vai lá no 25, capítulo. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés no monte Sinai, dizendo: contarás 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7 anos, o que dará 49 anos. Então farás soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, fareis soar a trombeta por todo o país. Declareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação para todos os habitantes do país. Será para vós um jubileu. Cada um de vós poderá retornar à sua propriedade e voltar para sua família. O 50º ano será para vós um ano de jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que a terra produzir espontaneamente, nem colhereis as uvas da vinha não podada, pois é um ano de jubileu sagrado para vós. Mas podereis comer o que produziram os campos não cultivados. Nesse ano de jubileu, cada um poderá retomar a sua propriedade. Se venderes ao teu conterrâneo ou dele comprares alguma coisa, que ninguém explore o seu irmão. De acordo com o número de anos decorridos após o jubileu, o teu conterrâneo fixará para ti o preço de compra, e de acordo com os anos de colheita, ele fixará o preço de venda. Quanto maior o número de anos que restarem após o jubileu, tanto maior
será o preço da terra. Quanto menor o número de anos, tanto menor será o seu preço, pois ele te vende de acordo com o número de colheitas. Não vos leseis uns aos outros entre irmãos, mas temei o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Palavra do Senhor. Então vamos diretamente para a explicação agora, a segunda parte do nosso tema, nosso estudo bíblico, que vai falar na explicação bíblica, onde diz o seguinte: como temos o 24, o 25, nós vamos para o 25, do 1 em diante, tá? Então lá no 25 nós não temos o 1, nós temos somente o 4. Então a expressão Shabá, de descanso, só aparece relacionada ao ano sabático, ao Shabá e ao dia da expiação. Essas são as únicas ocasiões em que se ordenava a abstinência de todo trabalho. No versículo 8, o número 7 é sagrado. Logo, a expressão 7 vezes 7 anos aponta para um período muito sagrado que prenunciava o ano do jubileu, enquanto no Antigo Oriente, próximo às anistias, ocorriam a critério de um dado rei ou governante. Em Israel, o ano do jubileu era fixo e ordenado por Deus, que não as deixava a critério humano. Isso garantia que o jubileu seria observado. Depois, lá no versículo 17, Israel deveria se consagrar ou se santificar apenas no Shabá. Êxodo, você vai ver, Deuteronômio, Jeremias e Ezequiel. E no ano do jubileu. Então, vamos repetir. Israel deveria se consagrar ou santificar apenas no Shabá e no ano do jubileu. O verbo consagrar pode ser traduzido por santificar ou tratar como santo. Depois nós temos o 23, aí já vai sair aqui da explicação. As festas e celebrações judaicas, é importante, eu vou falar, então, para você entender. Então, assim, ó, o nome, né, eu vou tentar colocar uma foto aqui dessa parte para vocês entenderem, se eu achar, né? Vou tentar tirar daqui, mas vai ficar ruim a imagem. Eu vou ver na internet, ver se eu acho, tá, gente? Então, ó, nome, Páscoa, mês, Nisan, a data, entre 14 e 21 de março e abril. Referência, Êxodo, capítulo 12, versículo 2 ao 20. E Levítico do 23, no capítulo 23, versículo 5. E a importância, comemora a libertação de Israel do Egito feita por Deus. Depois temos a festa dos pães ázimos, que o mês também é Nisan, entre março e abril, entre o dia 15 e o 21. Levítico, você vai ver a referência no capítulo 23, versículos 6 a 8. A importância, comemora a libertação de Israel do Egito, feita por Deus. Inclui o dia dos primeiros frutos da colheita e da cevada. Depois, nome da outra festa, né? Da outra festa da colheita, ou das semanas, festa da colheita ou festa das semanas, que é Pentecostes. O mês é Sivan, em maio e junho, 7 semanas depois da Páscoa. E o dia é o dia 6 de maio, entre maio e junho. Referência, Êxodo, capítulo 23, versículo 16, capítulo 34, versículo 22 de Êxodo, Levítico e capítulo 23, versículo do 15 a 21. Comemora a concessão da lei no Monte Sinai, inclui um dia de primeiros frutos da colheita do trigo. Depois tem a festa das trombetas, Hashanah, tem um H no final. Depois é no Tishrei, em setembro e outubro. Você vai ver a referência em Levítico 23, versículo 23 ao 25. Depois Números, capítulo 29, do 1 ao 6. Dia de tocar trombetas para sinalizar o início do ano civil. Depois temos a festa do dia da expiação, Yom Kippur, também no mês de Tishrei, de setembro ou outubro, dia 10. Referência, Êxodo, capítulo 30, versículo 10, Levítico, capítulo 23, do versículo 26 ao 33. Neste dia, o sumo sacerdote faz propiciação pelo pecado da nação. É também um dia de jejum. Festa dos tabernáculos, Sukkot, também em Tishrei, setembro, outubro, 15 a 21. Levítico, você vai ver a referência, 23,
do 33 ao 43, Números do 29, 12 ao 39, Deuteronômio capítulo 36, versículo 13. Comemora os 40 anos de peregrinação no deserto. Festa da dedicação ou Festival das Luzes, Hanukkah, Quisleu e Tebet, mês. Depois, entre o dia 25 a 30. Tebet é em dezembro e janeiro, é de 1º e 2º. Você vai ver uma referência em João, capítulo 10, versículo 22. Comemora a purificação do templo por Judas Macabeu. Então, gente, temos a festa da dedicação ao Festival das Luzes, que acontece no mês de Quisleu e Tebet, que comemora a purificação do templo por Judas Macabeu, em 164 a.C. Depois, festa de Purim, ou festa de Ester. O mês é Adar. Tá? E comemora o livramento do povo judeu nos dias de Ester. Eu vou tentar mandar essa foto, tá, gente? Para vocês poderem ver as festas do calendário judaico, festas e celebrações. Então, o que a gente gravou aqui no primeiro? O ano sabático, Levítico, capítulo 25, do 1 ao 7. Depois, o ano do jubileu. Levítico do 25, do capítulo 8 ao 17. No ano sabático, a terra deveria descansar a cada 7 anos sem cultivo, como um descanso para a terra e um reconhecimento da soberania de Deus sobre ela. Depois, este descanso era um ato de fé, confiando que Deus proveria o suficiente para as necessidades durante o ano sabático. O ano do jubileu, Levítico 25, do capítulo 8, no capítulo 25, do versículo 8 ao 17. Contavam 7 semanas de anos, 49 anos, e no 50º ano, o ano do jubileu, era proclamada a liberdade por toda a terra. As terras arrendadas ou hipotecadas deveriam ser devolvidas aos seus donos originais. Todos os escravos e trabalhadores em servidão deveriam ser libertados. Era um tempo de restauração e reconciliação, com o objetivo de corrigir desigualdades sociais e econômicas. E significado teológico. O ano do jubileu era um lembrete de que a terra pertencia a Deus e que as pessoas eram apenas administradoras. Era uma expressão da justiça social, onde os pobres e necessitados teriam a oportunidade de recomeçar. O jubileu refletia a misericórdia e a graça de Deus, oferecendo perdão e restauração. Relevância para os cristãos. O jubileu pode ser visto como uma prefiguração da obra redentora de Cristo, que liberta os crentes do pecado e da escravidão espiritual. O ano do jubileu também nos desafia a buscar a justiça social e a cuidar dos necessitados em nossas comunidades. Minha gente, o jubileu até hoje também continua, né? É comemorado o jubileu. Pelo menos a religião católica comemora. A mensagem do jubileu nos convida a viver em liberdade, graça e restauração, tanto individualmente quanto em sociedade. Resumindo, minha gente, Levítico, ele oferece um retrato, né, do plano de Deus para a sociedade israelita, com o objetivo de promover justiça, restauração e reconciliação, tanto para a terra quanto para o povo. Vamos agora para a leitura do Evangelho. Você vai pegar a sua Bíblia. Lembrando, minha gente, que o Salmo, ele sempre fica, tá? Na descrição do vídeo. Eu não leio o Salmo, senão fica muito longo o vídeo. Eu já diminui bastante. Evangelho, Mateus, capítulo 14, do 1 ao 12. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Aleluia! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa.
Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: "Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista." O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem ao pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Vamos agora para a explicação na Bíblia. Agora, minha gente, vamos lá para a explicação na Bíblia, tá? Lá no capítulo 14, no versículo 1, primeiro, tá? Herodes Antipas governou como tetrarca da Galileia e Pérea desde aproximadamente 4 anos antes de Cristo, até ser banido por buscar o reinado em 39 depois de Cristo. Em geral, um tetrarca era um grau abaixo de etinarca, que, por sua vez, era um grau abaixo de rei. Lá no versículo 3, a conjunção explicativa, pois, mostra que a opinião de Herodes de que João havia ressuscitado e possuía poderes sobrenaturais era produto da paranoia, alimentada por sua consciência culpada. João foi preso porque criticou o casamento ilícito de Herodes com a esposa de seu irmão. Lá no versículo do 6 ao 11. Imagina, gente, né? Ele só criticou um casamento que era ilícito, era errado. Hoje em dia tem tantos casamentos ilícitos errados, né, minha gente? Você vai falar. Você não morre mais não, tá? Pode ficar tranquilo. Lá no... Tô brincando, minha gente. Lá no versículo do 6 ao 11. Salomé, a filha de Herodias, dançou eroticamente para o seu tio Herodes. Isso parece ter induzido o embriagado Herodes a fazer um juramento que ele mais tarde haveria de se lamentar. Herodias preferiu a decapitação como único meio de execução para que ela pudesse mostrar a cabeça de João como um troféu. Os relatos dos evangelhos deste evento eram provavelmente dependentes de um informante na corte de Herodes, possivelmente Joana ou Manaém. Você vai ver em Lucas, capítulo 8, versículo 3, capítulo 24, versículo 10, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Lá no capítulo 14, não vamos ler mais, vamos até o 11, né? Então aqui fechou. Agora nós vamos gravar na nossa mente o que é que diz o evangelho de hoje. Então, principalmente para você gravar, poder e fraqueza. A passagem mostra como o poder pode ser usado de forma irresponsável e como a fraqueza moral pode levar a decisões trágicas. Fidelidade à verdade. João Batista é um exemplo de fidelidade à verdade, mesmo diante da morte, mostrando que a verdade não pode ser silenciada. Minha gente, infelizmente, a verdade não pode ser silenciada, mas a verdade não é aceita. Nos tempos atuais, né? Hoje em dia, as pessoas são muito frágeis, né? Você não pode falar, às vezes, nem uma palavra, até por via WhatsApp, né? Internet, né? Que é tudo distorcido, né, minha gente? Consequências do pecado. A história destaca as consequências do pecado, tanto para quem peca quanto para aqueles que sofrem por causa dele. Não adianta, minha gente, uma coisa é certa. Tudo que você planta, você colhe, né? Vocês têm o livre-arbítrio, 100% de livre-arbítrio. Você escolhe e você vai sofrer as consequências, sejam boas ou ruins. Por isso que devemos sempre pensar em nosso Senhor Jesus antes de tomar qualquer decisão, né? Às vezes tomamos decisões sob pressão, sob uma consciência culpada, né? Ou decidimos as coisas porque resolvemos que aquilo é o correto por nós mesmos e não por Jesus. Quando você colocar Jesus na frente das suas decisões,
sempre você vai tomar a decisão correta, né? Sempre. Se você tiver um problema muito grave, né? Não se desespere. Sempre lembre que se você esperar em Jesus, você vai conseguir resolver o seu problema, com certeza. Depois temos a importância da justiça e da misericórdia. A tristeza de Herodes mostra que ele tinha alguma consciência, né, do mal que estava fazendo, mas a sua fraqueza o impediu de escolher a justiça e a misericórdia. Ele escolheu as coisas do mundo, né, minha gente? Tinha um monte de gente ali na volta, né? Conhecido dele, amigo dele, né? E nem querendo pegar mal pra ele, né? Como acontece muito hoje em dia. Você tá apoiando tal pessoa, né? Existem esses grupos assim, né? Trabalho, em casa, tudo que é lugar. Então, você deve sempre escolher por Jesus, né? O resto é o resto, minha gente. Jesus já falou. Minha família é aquela que obedece os meus mandamentos, né? Pois o legado de João Batista. Mesmo após sua morte, João Batista continua sendo uma testemunha de Deus e seus ensinamentos, né? João Batista até hoje, né, minha gente? Então, o que tá mais aqui para nós gravarmos, né? Principalmente, né? Que devemos ser claros, devemos ser honestos, devemos ser verdadeiros, não falsos. Devemos sempre optar por nosso Senhor Deus, né? Que temos já Ele. Temos o seu coração sagrado, né? Que Ele deu para nós termos devoção. É que Ele sempre vai te guiar. O Espírito Santo de Deus, a Trindade, vai te guiar, né? O Espírito Paráclito. Então, nunca tome alguma decisão porque tem pessoas conhecidas, porque vai ficar feio, ou porque por causa disso, daquilo. Agora, se você tomou uma decisão também e você vê que aquilo não vai dar frutos, volte atrás e saia enquanto é tempo, né? Não interessa o que vão pensar de você. Gente, eu posso falar por mim, né? Não posso falar por outra pessoa. Se eu tiver que tomar uma decisão e depois voltar atrás, porque um projeto que de repente é um projeto que eu tenha feito não vá frutificar, né, por causa das pessoas envolvidas, né, porque muitas vezes existe isso, né. É claro que eu vou sair, né, Deus quer que você frutifique, se você já tem essa consciência do servir, né, como que você vai ficar no lugar que você não vai servir? Você tem que sair, entregue sua vida para Deus para que Ele te guie, né, nessa jornada. Então, creio que principalmente o tema aqui é não ser egoísta, não ser temperamental, né, não querer ser vaidoso, orgulhoso, né? Vaidade, muito da vaidade aqui, né? Ele foi muito vaidoso, né? Porque se não tivesse os amigos e tudo ali, né? Mas a vaidade de ver a menina dançando, né? Sensualizando, né? Então, o masculino dele, né? O macho alfa teve que falar mais alto, né, minha gente? O macho alfa tem tantos até hoje. Tá bom, minha gente? Hoje é essa leitura do dia. Sábado, então. Desejo que vocês tenham um domingo abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês vão na missa, que vocês façam suas confissões, né? E que sejam felizes sempre, né? Com a bênção de Deus, a paz de Deus. Principalmente a paz, né? Amém? Shalom. Até segunda.